quando fala um presente para os excluídos, parece um pouco meio que uma discussão política, social, partidária, né? Mas não tem nada a ver o que eu vou falar com isso. Eu vou falar de um Natal ensinado de maneira errada e que muitos de nós temos vivido de maneira errada e que, sem querer ou querendo, o nosso Natal é um Natal de exclusão e não de inclusão, na verdade. Talvez por causa do nosso consumismo, que eu vou falar daqui a pouco, mas o Natal, lá no primeiro século, foi um Natal de exclusão. E talvez você se surpreenda com o que eu vou falar hoje. Mas antes de falar, eu queria trazer uma poesia que tem tudo a ver com o que nós vamos falar hoje. Uma poesia chama-se Monólogo de Natal, de um acadêmico, escritor brasileiro lá de Alagoas. Ele só nasceu, se tivesse, tem pernambucano aqui, dizem que pernambucano é amostrado, né? Ele é alagoano, só nasceu em Alagoas, mas a vida toda em Pernambuco, assim como Ariano Suassuna, que só nasceu na Paraíba, mas foi para Pernambuco. Aldemar Paiva é alagoano e escreveu uma poesia linda chamada Um Monólogo de Natal. Tem tudo a ver com a questão de exclusão hoje e com o Natal de maneira errada que nós comemoramos. E aí eu queria que você prestasse bem atenção, abrisse o coração para assistir essa poesia sendo interpretada na velha escolinha do professor Raimundo. Linda poesia, gente. Vamos orar? Pai bendito, muito obrigado, porque na sua soberania o Senhor instrumentalizou esse homem, Aldemar Paiva, vai escrever uma poesia tão linda e que reflete tanto do que não é o Natal, mas é muitas vezes o Natal que muitos de nós vivemos, uma ilusão. Não é o Natal verdadeiro, é um Natal realmente de exclusão, quando o Natal não exclui ninguém. E é um Natal de consumismo, de compra de gastos, de dívidas. E muitas vezes, ó Pai, não paramos para refletir o quanto isso prejudica a nossa vida espiritual, a nossa família, os nossos filhos, porque muitas vezes nós ensinamos errado o que é o Natal. Então, como igreja, Pai, nos ajuda a desafiar o povo a entender que a notícia do Natal é tão maravilhosa, tão esplendorosa, tão majestosa, tão rica, tão impossível de ser paga, mas ela foi de graça para a gente. Porque foi pela graça e de graça que nós recebemos a mensagem do Natal. Para nós foi de graça, mas para o Senhor que enviou o seu Filho e que morreu na cruz do Calvário, custou um alto preço. Nos ajuda, Pai, a entendermos o verdadeiro Natal e vivermos pregando esse Natal maravilhoso, para que outras vidas possam se sentir incluídas no Natal. No nome de Jesus, amém. Queridos, Natal é um presente para os excluídos. Os nossos cenários de Natal, na verdade, sempre se refletem através da economia, dos bens, das noites, da sociedade, do tempo emocional, como falei semana passada, que muitas vezes no Natal tem uma coisa boa no Natal que eu gosto muito, eu falei isso, onde nós muitas vezes arrependemos-nos de algumas coisas e falamos com quem a gente não falava, choramos, nos quebrantamos de fato e de verdade, e às vezes ali renovam uma relação. Mas poucas vezes nós imaginamos ou pensamos o Natal daqueles que são excluídos da sociedade. Porque quando se fala em Natal, se fala em uma mesa bonita, farta, onde nós nos vestimos de verde ou vermelho, onde na igreja o prédio está bem iluminado, nós vestimos a melhor roupa, a roupinha de ver Deus, né? Os crentes não têm a roupinha de ver Deus,
Então, temos isso. A igreja também decorada de verde e vermelho. E nós não paramos no Natal para perguntar, mas as pessoas que não celebram o Natal? As pessoas que não têm uma família para celebrar o Natal? As pessoas que os pais se foram, as pessoas que estão nos hospitais, as pessoas que estão nas ruas, as pessoas que, por alguma ocasião da vida, entraram num divórcio e aí estão pós-casados, talvez alguns casaram novamente e no Natal surge aquela pergunta: com quem o meu filho vai passar o Natal? Como é o coração dessas pessoas? Como é que nós respondemos às dores dessas pessoas? Muitas vezes nós estamos imersos em nós mesmos e esquecemos dos que estão ao nosso redor, porque vivemos na cultura consumista de que o belo compra o que está lá no nosso interior e não compra, a dor está lá dentro. E muitas pessoas se sentem excluídas, e muitos de nós já fomos excluídos em algum momento da vida. Por isso que o Natal é um presente para os excluídos, é o texto que eu vou trabalhar hoje, mas para trazer para você uma palavra de encorajamento e dizer para você que, apesar das exclusões que nós fazemos ou que fizeram conosco, o Natal não exclui ninguém. O Natal não exclui a mulher solteira, o Natal não exclui os divorciados, o Natal não exclui os filhos de pais divorciados, o Natal não exclui o assassino, o bandido, o ladrão, o bêbado, a prostituta, o travesti, o traficante de drogas. O Natal não exclui os crentes, os católicos, o espírito. O Natal não exclui ninguém, porque o Natal é uma mensagem para todos. E talvez pela religiosidade nossa tão forte, nós excluímos a mensagem do Natal, porque na verdade não entendemos o que é o Natal. Não sei se vocês percebem, mas há alguns anos na igreja eu digo assim: olha, Feliz Natal, não diga Feliz Natal, diga Feliz Jesus. Porque a gente, quando lembra de Natal, a gente lembra de dinheiro, de festa, de vermelho e verde, de compra de comilança, de árvore de Natal, de Papai Noel. Tudo isso é bom, eu gosto. Eu disse a vocês, para mim o Natal me fascina. Eu sou apaixonado por esse período, pelo mês de dezembro. Mas o Natal consumista, infelizmente, criou uma ilusão na cabeça das pessoas. E aí eu queria que você abrisse a Bíblia comigo em Lucas, capítulo 2, o Evangelho de São Lucas, é o terceiro Evangelho, o Novo Testamento, capítulo 2. E tem tudo a ver com essa poesia que nós lemos, do que não é o Natal realmente. E talvez hoje você vai sair daqui, poxa, pastor, não sabia que o Natal era assim. Pois é, quando eu estudei esse texto também eu saí confrontado demais. Lucas capítulo 2, a partir do versículo 8. Algumas Bíblias têm assim um subtítulo: Os Pastores e os Anjos. E aí você mantém a sua Bíblia aberta que nós vamos trabalhar alguns textos. Diz assim a palavra de Deus: Havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes e a glória do Senhor resplandeceu ao seu redor, resplandeceu ao redor deles e ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhes disse: não tenham medo. Mesma palavra de domingo passado, novamente ela aparece aqui no Natal. Não tenham medo, estou lhes trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Isto lhes servirá de sinal. Vocês encontrarão um bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com o anjo, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens aos quais Ele concede o seu favor. Quando os anjos os deixaram e foram para os céus, os pastores disseram uns aos outros:
Vamos a Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer. Então correram para lá e encontraram Maria e José e o bebê deitado na manjedoura. Depois de o verem, contaram a todos o que lhes fora dito a respeito daquele menino. E todos os que ouviram o que os pastores diziam ficaram admirados. Maria, porém, guardava todas essas coisas, e sobre elas refletia em seu coração. Os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham visto e ouvido, como lhes fora dito. Que texto fantástico, gente. Que texto maravilhoso. Mas, pastor, onde é que está aqui a exclusão aqui nesse texto? Literalmente nos pastores. Os pastores faziam parte de um público completamente excluído da sociedade no primeiro século. Eles não eram pessoas benquistas, bem recebidas, não eram os bons pastores do Salmo 23, o Senhor é o meu pastor. O próprio Jesus, quando se mostrou na parábola de João como o bom pastor, ele usa o exemplo dos maus pastores como ladrões, porque ele baseava na cultura daquela época que aqueles pastores eram famosos, ou seja, famosos naquela época. Eram pessoas completamente excluídas daquela sociedade. Algumas razões por que eles eram excluídos. Primeira razão, porque eles tinham má reputação, é porque eles não participavam, não observavam as leis cerimoniais. Eles não tinham tempo de pôr a roupinha de ver Deus, de tomar um banho, colocar um perfume cheiroso e ir para o culto. Porque enquanto as pessoas estavam no culto, eles estavam nos rebanhos cuidando das ovelhas. Muitos daqueles pastores, eles estavam de serviço. Então eles não tinham relação com a comunidade religiosa da época. Eram pessoas excluídas, que eram desmerecedoras de Deus. Não mereciam Deus porque eles não tinham tempo para Deus. Então, eram desprezados religiosamente pelos doutores da lei. Mas não fica por aí. Os pastores, no primeiro século, eram pessoas que eram beberrões. E muitos deles também não iam para os cultos porque estavam bêbados. E muitos deles eram ladrões porque eles roubavam para manterem o vício da bebida. Nós poderíamos traduzir hoje para a ideia de drogas e outras drogas que as pessoas se viciam e roubam para manter o seu vício. Mas tem mais, os pastores, além de ser ladrões, beberrões, não terem uma vida religiosa, de terem aquele compromisso com Deus que muitos de nós temos, os pastores não eram benquistos nos tribunais. Por exemplo, se você tivesse uma causa e você fosse para uma batalha judicial e você tivesse um pastor como testemunha, provavelmente você perderia a causa, porque os juízes não ouviam os pastores. A palavra deles era uma palavra não benquista, eles eram tidos como mentirosos. Então, logo, se um pastor é testemunha de um caso, eu estou ferrado. Se ele for minha testemunha, eu perdi. Os pastores eram tão desprezados naquela comunidade que havia um ditado rabínico que dizia assim: nenhuma classe no mundo é tão desprezível quanto a classe dos pastores. Nenhuma classe no mundo é tão desprezível quanto a classe dos pastores. Se traduzíssemos para hoje, talvez você lembre aí de várias pessoas no contexto que nós vivemos que são desprezadas pela sociedade. Talvez se formos para a Índia, nós poderíamos aplicar esse ditado aqui. Lá na Índia, não existe nenhuma classe tão desprezível quanto os Dalits. Essa é a realidade desse texto. Esse é o contexto desse povo.
Por isso que o Natal é um presente para os excluídos. Porque é interessante como Deus quis revelar o Natal. Deus poderia escolher o melhor pastor da cidade. Deus poderia escolher o melhor sacerdote judaico da cidade. Deus poderia escolher a melhor irmã de oração da cidade. Aquela irmã fervorosa que vai para o culto de 5 da manhã, o matutino, sabe? Que ela é tão espiritual que quando ela passa, você passou a ungida aqui, que meu Deus do céu, arrebatou o Espírito Santo está aqui. Não tem esses irmãos que são cheios de Deus, que chega, a gente fica com a gente sendo pequeno. Não é aqueles super crentes. Então, Deus resolveu não anunciar o Evangelho, a Boa Nova, para esses doutores da lei. Aquele diácono que tem 45 anos só de diaconato, ele é tão espiritual que ele olha para você assim. Quem é você? Eu sou diácono. Diáconos, cuidado porque diáconos lembra diabolos. Tem que ter só cuidado, sabe? É interessante demais, né, gente? Que nós criamos superpoderes no nosso meio e Deus resolve revelar o Evangelho, o Natal, para os bêbados da cidade. Para os beberrões, para os ladrões da cidade, para os viciados, para os marginalizados, para os desprezados da sociedade. E muitas vezes o nosso Natal é um Natal em si mesmado, egoísta, focado em nós mesmos e não olhamos para as pessoas que estão do nosso lado. Então eu queria tirar algumas lições para a minha vida e para a sua vida. A primeira lição é que o Natal é um presente aos excluídos, porque é tempo de boas novas, de grande alegria para todo povo. Por que o Natal é um presente aos excluídos? Porque é tempo de boas novas, de grande alegria para todos os povos. Não é para um grupo selecionado específico. Não é para um grupo que se acha super crente, melhor do que os outros. E acha que esse grupo é merecedor de Deus, quando nós não merecemos a Deus. O verso 10 e 11, eu vou repetir, diz assim: olha, os anjos aparecem, não tenham medo, estou lhes trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. É para o sumo sacerdote? É para os guardiões levitas do templo? É para aqueles que fazem as cerimônias rituais do templo? Não, não é. É para todo o povo, inclusive para esses. Inclusive para os que estão no templo. E aí é interessante que o verso 11 diz: hoje, eu acho lindo demais, um versículo tão pequeno que diz tanta coisa. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Deus entra na história apenas com um único objetivo. Qual foi o objetivo de Deus nascer na história? Morrer na cruz. Para ser o nosso Salvador. Num versículo diz que Jesus é o nosso Salvador. Ele entra, vive sem pecado e morre pelos pecadores. Ele entra na história, morre entre dois ladrões, como um devedor pelos devedores. Ele é o nosso Salvador porque Ele nos dá a paz que o pecado não nos dá. Nós tínhamos uma grande dívida para pagar, mas o Salvador entrou na história para dizer: olha, eu já resolvi tudo. E essa boa nova não é apenas para um público seletivo, é para todo o povo. E é interessante, eu fico olhando às vezes essas discussões teológicas, e as pessoas se preocupam tanto que são eleitos de Deus, mas esquecem que elas foram eleitos para ser bênção. Já falei isso aqui na igreja, né? Foram eleitos para abençoar. O cara acha que é eleito para pintar de santo, sabe? Eu sou um eleito do Senhor. Olha,
eu sou eleito do Senhor, sabe? Se ninguém tasca. Se Deus me deu, é meu. Olha, eu já pisei na cabeça da serpente. O nome disso é vingança gospel. O nome disso é beijinho no ombro evangélico. Para de ser ridículo ou ridícula. Você foi eleito para ser bênção. Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, vai para a terra que eu te mostrarei. Ser tu uma bênção. Você foi escolhido pelo Senhor, pelo Salvador, para abençoar o povo, todos os povos. Não foi para dizer, eu sou salvo e eu sou melhor do que você é pior, miserável, porque você já é salvo e não prega para quem não é. E fica se empanturrando de graça de Deus, e essa graça não transmite para os outros. No mesmo texto, o verso diz, olha, ele é Salvador, ele é o Cristo é o grande libertador, é o Messias, é aquele que o povo de Israel estava esperando para nos reconectar com Deus, mas o povo de Israel esperava um Messias libertador político. Lucas vai falar disso lá no capítulo 24, quando os discípulos no caminho de Emaús estão decepcionados com Jesus, porque Jesus morreu na cruz. Ele diz, olha, não era ele que vinha redimir o povo de Israel. Eles estão dizendo para Jesus, ele prometeu que vinha redimir o povo de Israel, e agora ele morreu, faz 3 dias. E Jesus está lá, bando bestalhado, não entenderam nada. Eu morri, ressuscitei, nenhum foi lá me ver no túmulo, ainda estão fugindo do projeto. Jerusalém, estão indo para Emaús. E Jesus lá do lado dele conversando, eles reclamando de Jesus, porque eles queriam um libertador político contra o Império Romano, para subir num cavalo Spielbergiano de 5 metros de altura, com armadura, com lança, com flechas, com raios, com espadas, para destruir o Império Romano. E Jesus vai para a cruz do Calvário, morre. Eles esperavam o Messias, porque todo o Antigo Testamento profetizava o Messias. Aí vem um menino, não estribaria, não tinha nem onde ficar. Mas esse Salvador, que é o Messias, que é o libertador, também ele é o Senhor dos céus e da terra, que tem autoridade sobre todas as coisas, mares, demônio, curar enfermos, curar pessoas, perdoar pecados, curar paralíticos. É esse menino que nasceu, que é o Deus encarnado, que tem toda a autoridade no céu e na terra para fazer o que Ele quiser. E aí a mensagem que os anjos diz para os pastores é: estou lhes trazendo boas novas de grande alegria. Não é só para um público selecionado. Essa boa nova é um recado para todo aquele que talvez se sinta excluído, e talvez você que está aqui nessa noite vive essa crise da exclusão de alguma área na sua vida, e vive nessa crise de estar longe de Deus. As boas novas da grande alegria é tão simples, é uma mensagem tão simples. Nós complicamos o Evangelho, mas o Evangelho é Deus dizendo assim para mim e para você: olha, eu enviei meu Filho para redimir, reconciliar o mundo comigo. Não é Deus que está de mal do mundo, é o mundo que está de mal de Deus. Quando a gente era pequeno, a gente brincava lá em Pernambuco, quando brigava os amigos, olha, tô de mal, não é assim? Tô de mal, corte. Você brincou disso aqui? Ou só eu que sou velho aqui? Aqui em Natal é assim, corte. Lá em Pernambuco é de bem. Vamos ficar de bem, meu amigo? Eu quero teu videogame, tu quer meu picolé da geladeira. Então vamos ficar de bem. E aí a gente ficava de bem. Quando estava de mal era assim. Parece que a gente quer viver brigando de mal com Deus, entendeu? Como Adão, que fica de mal com Deus, peca e vai se esconder atrás de um capim, um pouquinho de capim. Ai Deus, Adão, onde tu estás? Parece brincadeira de caça de cão e gato, de gato e rato. Mas é interessante demais que desde Gênesis, desde lá de trás, toda a Bíblia, você vê Deus em busca do homem.
Deus diz: filho, eu quero me reconciliar contigo. Até parece que Deus é o errado da história. Mas as boas novas do Evangelho é: você é errado, você está condenado, o seu pecado lhe escraviza, você tem endereço certo, mas Deus tratou de resolver tudo, você não precisa fazer nada, a boa nova chegou e você precisa crer nela. Meu irmão, essa notícia para alguém religioso dói pra caramba. Porque, primeiro, as boas novas é para um bando de gente excluída da sociedade. Segundo, eu não preciso fazer nada. Porque eu sou bom. Você sabe que eu sou bom. Eu sou bom. E é interessante que algumas Bíblias ajudam, algumas versões antigas, ajudam essa interpretação errada. O verso 14 diz: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens aos quais Ele concede o seu favor. Algumas versões dizem assim: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Se você tem isso na Bíblia, em nome de Jesus, você vai riscar que está errado. Você grifa, se o pastor Marcelo diz que essa tradução aqui está errada, e está errada mesmo. Porque a ideia ali é de que glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens que Ele quer bem. É Deus que concede a boa vontade a gente. É Deus que nos quer bem. Nós não queremos fazer o bem. Nem os excluídos que são excluídos da sociedade, nem nós religiosos que achamos que somos melhores do que os que estão excluídos da sociedade. Nós não queremos a Deus. Nós queremos o caminho errado, nós queremos o pecado, nós queremos pagar a dívida, nós achamos que temos poder, potencial, honra, comportamento, eu sou tão bom, a prostituta não é nada, mas eu sou filho, eu tenho sobrenome, França, olha, nome François, até, já pensou, Marcelo Alexandre Alves François. Porque metido, nordestino, inventa nome, né? Não é? Como até um filme bem legal que tem eu não lembro o nome do filme agora. Sim, como é o nome do menino lá? Walt Disney. Walt Disney, mas que a mãe queria colocar o nome do filho Walt Disney. Aí botou Walt Disney. Walt Disney, meu filho, lá no Ceará. Vem cá tomar todinho. Aí Walt Disney vai lá tomar todinho. Mãe, misericórdia, de novo, caldo de feijão. Nós gostamos de viver nessa enganação, né, gente? Está entendendo? A gente gosta disso e a gente foge da realidade. Nós somos pecadores miseráveis. Nós somos pecadores miseráveis. Tim Keller diz assim: o que nos afasta de Deus não são as nossas perversões e maldades, mas o que nos afasta de Deus são nossas bondades. Afastam muito mais, e isso é verdade, isso é sutil e lhe afasta de Deus, porque daqui a pouco você começa a achar que porque você serve na igreja, porque você é um líder, porque você dá aula, porque você prega, porque você é moralmente sexual, você tem uma vida moral ilibada, você tem uma vida maravilhosa com seu marido ou com sua esposa, você acha que educa seus filhos da melhor maneira, e você é uma pessoa boa na igreja, então você começa a achar que Deus está lhe merecendo. Eu acho que Deus está me merecendo. Eu sou uma pessoa, sabe, se eu quase que eu já estou salvo com os meus próprios méritos. E nós vivemos essa fantasia contra o Natal dentro da igreja, dentro das instituições religiosas, e esquecemos daqueles que são excluídos, e o Evangelho foi para eles também. Isso é tão sério, nós acharmos que somos tão bons, que merecemos a salvação, que merecemos que Deus nos salve, que nós começamos a
achar que as pessoas lá de fora, pelos pecados dela, elas não merecem ser salvas. Mas pastor, fulano é crente? Você já viu? Algumas pessoas falam assim, ele faz assim, né? Assim, fulano é crente? Eu sou crente, mas fulano? Você já viu isso alguma vez? Não? Nunca? Ou, né? Se converteu mesmo? Essa semana, eu não quero ser polêmico aqui, a intenção não é essa, mas essa semana eu fiquei impactado. Na verdade, eu não tive nem paciência de ler alguns comentários, só de um amigo meu que publicou um negócio, e assim, é um pastor de uma igreja, mas eu nunca vi tanto ódio vomitado na internet por crente. Pastor missionário, amigo meu de outro país, está em outro país, publicou sobre a graça de Deus na vida do pecador, e publicou de um homem que há 25 anos atrás ele cometeu um assassinato de uma atriz aqui no Brasil, e isso chocou o Brasil e o mundo. E domingo passado, ou foi essa semana, não lembro, ele foi ordenado ao ministério pastoral, 25 anos depois de cometer um assassinato. E esse pastor foi destruído na internet, porque estava agradecendo a Deus, porque Deus salvou um pecador. E os crentes estão doidos, pastor, o senhor está maluco, pastor, esse palavrão, você não tem noção do que eu vi pouco, que eu fiquei mal e parei de ler. Como se nós fôssemos melhor do que um assassino. Como se nós fôssemos melhor do que um garoto de programa. Como se nós fôssemos melhor do que uma prostituta. A nossa igreja aqui perdeu membros porque nós começamos um projeto na Copa de 2014 com garotas de programa e travestis. Aí a pessoa saiu porque o pastor estava doido e porque a igreja estava aceitando uma prostituta dentro do templo. E esse miserável linguarudo não está aqui dentro? Por que uma prostituta não pode estar? A Bíblia que você tem nas mãos, a maioria dos livros do Novo Testamento, quem escreveu foi um assassino, chamado apóstolo Paulo, um dos maiores filósofos da história mundial, que perseguia os crentes, os do caminho, mas se encontrou com o caminho, a verdade e a vida, e a vida dele foi transformada. E a vida dele mudou. E a vida dele teve outro rumo. E ele se tornou o maior bandeirante do cristianismo, o maior plantador da igreja, o maior discipulador, o maior treinador, o maior formador de novos pastores e o maior escritor do Novo Testamento, respeitado em todas as culturas de todas as épocas. Depois dele, do mundo todo, todos os filósofos, todo mundo respeita Paulo. Crente. Quebrado pelo evangelho da graça. Sabe por que nós vomitamos ódio contra alguém que se converte e que nós não queríamos que a pessoa se convertesse? Porque a gente queria que ela fosse para o inferno mesmo, o lugar que nós deveríamos ir. Mas aí a gente quer ser Deus. A gente quer fazer oração imprecatória para todo mundo, mas os nossos pecados são melhores não, os nossos pecados são menos do que os dos outros. Sempre o meu é melhor, é menor, o do outro é pior. Sabe qual é a diferença do meu pecado, do seu pecado, para os pastores do primeiro século? A diferença do meu pecado e do seu pecado para os 3 governadores do Rio de Janeiro que estão presos, a diferença do meu e do seu pecado para uma garota de programa, a diferença do meu e do seu pecado para uma mãe solteira, e que nós na igreja tratamos mal na igreja, pessoas assim, pessoas que se divorciaram nós tratamos mal, aqui não, graças a Deus. Mas as igrejas tratam mal essas pessoas. Sabe por que nós tratamos mal essas pessoas? Porque os pecados delas são públicos.
Mas os nossos pecados ninguém sabe. E nós somos santinhos demais. Nós somos crentes demais, espirituais demais. Eu fico tentando imaginar num dia em que eu tiver a oportunidade de chegar na glória. Eu não sei, eu não vou falar heresia aqui, eu não sei se vai ser assim, mas eu fico tentando imaginar, Deus, como é que vai ser quando a gente chegar na glória? Aí eu fico imaginando, é o grande dia, né? A fila começa a andar. E você está feliz que vai se encontrar com Deus, né? Próximo, Marcelo Alexandre Alves François. Pode sentar, mãe. Senta aqui, meu filho. Quem foi você na terra, Marcelo? Aí Deus abre lá o DVDs, que lá a tecnologia é mais avançada. É galáctea a tecnologia, né? Senta aqui, meu filho. Quem foi você na terra, Marcelo? Eu fui pastor. O senhor não me ordenou para... O senhor sabe, Deus. Eu fui pastor da Igreja Batista Zona Sul. Olha, a galera emergente, olha... influência na sociedade, professores universitários, a igreja que é cheia de professor universitário. Só a turma top, empresários, médicos, olha, advogados, pessoa, só gente boa que dá nata de Natal, sabe? Que abençoa, pô. E assim, pastor, se assim Deus, tudo gente boa, viu? Pô, crente só, acho que o pior lá era eu, porque eu sou humilde, o senhor sabe que eu sou humilde, né? Ai, Deus, mas... para cima de mim, abestalhado. Deus diz, né? Ai, Deus, Miguel, liga o DVD. Aí começa, aí a vida de Marcelo. Aí ele vai dizer assim, foi assim que tu viveu? Isso aí? Eu vi, meu. Você lembra de um cara de TV que disse, meninos, eu vi. Lembra antigamente? Eu não lembro o nome do cara, mas meninos, eu vi, a turma velha aí, lembra? Deus vê, meu amigo. Talvez você ache que não, Deus vê. Mas o outro é mais miserável do que eu, porque o pecado dele foi descoberto e o meu não. Os pastores no primeiro século eram humilhados, desprezados pela sociedade, excluídos da sociedade, porque todo mundo sabia quais eram os seus pecados. Mas não tem diferença nenhuma entre eu e ele. E as boas novas do Evangelho chegou para eles também. Amém? Então para de ficar achando que você merece ser salvo, de que você mereceu Jesus na sua vida. Não, nenhum de nós merecemos, foi graça, graça. O religioso, ele odeia a graça de Deus. Ele tem uma capa de santidade, ele tem uma capa de super crente, mas ele não gosta da graça, porque quando a graça de Deus chega num assassino, chega num político corrupto, chega numa prostituta, chega num adúltero, chega num drogado, se for o meu filho, tudo bem, mas se for o filho do vizinho, é assim que nós tratamos, e nós não entendemos o que é Natal e o que é graça de Deus. Então a primeira lição de hoje, vai ser só duas, até por causa do tempo, é que o Natal é um presente aos excluídos, porque é tempo de boas novas, de grande alegria. Segunda lição, guarda aí, Natal é um presente aos excluídos, porque é tempo de transformação. Natal é tempo de transformação. Verso 15 e 16 diz o seguinte, quando os anjos os deixaram e foram para os céus, os pastores disseram uns aos outros, vamos a Belém e vejamos isso que aconteceu e o que o Senhor nos deu a conhecer. Fantástico esse texto, gente. Se você tiver com a sua Bíblia aberta, pega a canetinha e marca. Porque tem dois verbos interessantíssimos aí. E é interessante como Lucas usa os verbos. Ele diz assim, vamos e... Vamos lá, gente. Verso 15. Vamos e vejamos. Lucas, ele é habilidoso na escrita e ele dá ritmo à cena.
É como se fosse um cara escrevendo para uma peça. Ele dá ritmo, olha, vamos e vejamos. Vamos expressa, nós precisamos ir. A ideia de ansiedade, de querer ir, de querer chegar lá. Eles ficaram curiosos, chamou a atenção deles. Os anjos aparecem, depois uma miríade cantando. Depois diz assim, não temam, nasceu o Salvador, é Cristo, o Senhor. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens aos quais Ele quer bem. Vai lá ver esse menino. E ele, vamos e vejamos. Só que o vejamos tem uma conotação de ceticismo, que é a mesma que teve Tomé. Olha, eu preciso ver para crer. Então vamos ver. É interessante demais isso aqui. Mas depois tem outro verbo. Diz a Bíblia que eles correram. É interessante quanto muitos de nós perdemos essa paixão para chegar no nosso Senhor, para chegar na palavra, para valorizar o verdadeiro Natal. É interessante como essa história aqui, que muitas vezes parece maluca, é uma história que talvez muitos críticos da Bíblia questionem: poxa, como é que eu vou acreditar numa história dessa? Walter Vangerin escreveu um livro interessantíssimo, chamado O Jesus... eu estou confundindo com o livro de Filipe Yancey, mas é um livro sobre Jesus, e ele diz assim: se Jesus não tivesse existido, nunca poderíamos tê-lo inventado, porque a história de Jesus, para os céticos, é uma loucura, é um absurdo o relato bíblico. Como é que aparece um anjo para a gente que não era benquista na sociedade, para gente que a sua palavra era mentira, para gente que era bêbado, que era ladrão, e essas pessoas são usadas como testemunhas de uma loucura, de um menino que é Deus, e que vai nos libertar. E eu acho que eu vejo claramente na Bíblia que dá muito mais sentido ainda a loucura da mensagem do Evangelho, porque é loucura mesmo. Mas é poder de Deus para todo aquele que crê. Eu estava almoçando em Campinas com Marcos Eberlin, que esteve aqui semana passada, e um um dono de 7 universidades no Rio de Janeiro. Eu disse, pronto, estou metido demais. Nordestino lá, pastor François, né? Com 2 cientistas aqui. E a gente conversando, e o cara lá não era ateu, nada, mas ele não era de igreja nenhuma. Aí teve uma hora que ele virou para mim e disse, pastor, por favor, ore por mim. Eu disse, por quê? Ele disse, porque eu quero crer. Sabe, pastor, eu estou abrindo meu coração, eu quero crer. Em vários momentos da minha vida, eu vou em igreja evangélica, eu vou numa católica, já fui em todo tipo de religião, mas para mim ou é católico ou é evangélico. Deus vai ter que me mostrar um dos dois. Mas eu quero crer, só que eu não consigo. É muito simples essa mensagem. Um não crente, gente. Os crentes complicam a mensagem do evangelho e o cara entendeu que é simples, que é maluca, que confunde muita gente, mas é simples. É Deus dizendo para mim e para você que veio se reconciliar conosco, mas nós é que muitas vezes damos as costas para Deus. A história parece absurda, e os pastores ficaram meio que encurralados na parede, e tinham que tomar a decisão. Verso 16 diz assim, veja comigo o verso 16. Então correram para lá e encontraram Maria e José e o bebê deitado na manjedoura. Depois de o verem, contaram a todos o que lhes fora dito a respeito daquele menino. E todos os que ouviram o que os pastores diziam ficaram o quê? Admirados. Eles tinham 2 opções. Primeiro, esse anjo está mentindo, ou a gente está bêbado, e está tudo bêbado aqui, está vendo um anjo. A cachaça foi tanta, que a gente está vendo anjo. Passou pela sua cabeça que eles pensaram nisso? Na minha passou.
A gente está vendo o anjo, cara. E o anjo está dizendo que o Messias chegou. E para a gente, que é excluído da sociedade, vai ser convidado para uma festa dessa? Porque lembra que eles esperavam o Messias? Político, um grande guerreiro. A segunda opção que os pastores tinham eram ir, levantar e ir, e terem um encontro com a criança que era nada mais, nada menos do que o Deus encarnado na história da humanidade. E eles creram nos anjos, se levantaram e foram. E aquela criança que estava diante deles, 33 anos depois, morreu na cruz do Calvário pelos religiosos que não foram os portadores daquelas boas novas. Está entendendo, às vezes, como a gente acha que é bom demais? O que é que a religião faz com a gente? Mataram Jesus. Aqueles que deveriam acreditar e pregar o que ele pregou. É interessante que esses bêbados, esses desprezíveis da sociedade, eles foram como bêbados, ansiosos, céticos, foram essa viagem, correram, mas diz a Bíblia que eles voltaram glorificando a Deus e louvando a Deus. Eles foram como bêbados e voltaram como pregadores do Evangelho, gente. Isso é sério demais. Eles foram como desprezados e excluídos e voltaram como portadores das boas novas para todo o povo. Talvez você que está aqui nessa noite seja uma pessoa que vive num contexto de exclusão. Talvez você ande sobre um estigma de o divorciado, o solteiro, o que vai ficar para titia ou para titio, o filho da mãe solteira, o filho do pai alcoólatra, o filho do drogado, o filho do pobre da rua. Talvez eu e você vivamos em crises que nos machucam, como excluídos no meio de uma comunidade. Você quer ver isso hoje, exclusão? Eu tenho meio que pavor a isso. Mas é tão triste, mas é um fato. Você olha nos grupos de WhatsApp. Aí tem lá, fulano removeu ciclano. Eu boto a mão no olho assim, Senhor, abençoa essa união. Porque vai dar briga aqui. Quando é algo combinado, se você remover sem querer, é um pau come. Porque quem é que quer ser excluído, gente? Você gosta de ser excluído? Ninguém gosta de ser excluído. Quem gosta de ser excluído, que atira a primeira pedra. E aí eu estou falando um exemplo simples, mas talvez eu e você já passou por algum momento como esse. Porque muitas vezes nós colocamos as coisas, algumas pessoas como um Deus, quando Deus manda uma mensagem para os excluídos, o Deus criador do céu e da terra, manda uma mensagem para os excluídos, que a boa nova é também para eles. E que eles serão portadores dessas boas novas. E nós vivemos às vezes num egoísmo tão grande, que achamos que as boas novas é só para a gente, e olhamos só para dentro das nossas casas. O Natal é só para a minha casa. Eu vejo pais e mães desesperados por causa, e esposas e esposos, por causa de, meu filho não se entregou a Jesus ainda. Não está errado isso, é bênção, você orar pelo seu filho, você deve fazer isso, você deve chorar e orar por ele. Mas tem, para algumas famílias, tem se tornado meio que uma idolatria. Esquece do mundo todo, não prega para o vizinho, não prega para o empregado, não prega para o patrão, não prega para o médico, não prega para o enfermeiro no hospital, mas quer que Deus salve só o filho, quer que Deus salve só o marido, só a esposa, e a pessoa vive numa idolatria a um ser humano, e esquece que o Deus que foi enviado foi para salvar todos,
Inclusive, o que você está fazendo de um Deus na sua vida. E aí Deus tem bom humor. Às vezes Ele atrasa muito. Porque nós perdemos o foco. E começamos a tratar aquela pessoa que a gente quer que se converta. Porque nós achamos que é nós que convertemos as pessoas e não o Espírito Santo. Porque na verdade nós não acreditamos no poder do Espírito Santo. Porque se acreditássemos no poder do Espírito Santo, nós seríamos menos ansiosos e descansaríamos mais. Mas Deus tem que salvar, Senhor, Deus, não pode orar você deve orar todo dia. Mas também deve orar pelo vizinho, pelo empregado, pelo patrão, pelo amigo do trabalho, pelo crente que diz que é crente, mas você sabe que ele não é, que é um sem vergonha, para que ele se ajeite, ou que se converta de verdade. Os excluídos foram como excluídos e voltaram vibrando, trazendo uma mensagem maravilhosa. Eles foram como excluídos e voltaram diferentes. Eles foram como bêbados e voltaram sóbrios, pregando a mensagem mais importante da história do universo, o Evangelho da graça de Deus. Eles voltaram diferente. E aí, queridos, nós temos uma oportunidade diária de nos encontrarmos com o Natal. Feliz Natal é quando, pastor? Dia 25 de dezembro? Não, Feliz Natal é todo dia. Porque todo dia é dia de Jesus na minha vida e na sua vida. Por isso que eu digo para vocês, feliz Jesus na sua vida, porque todo dia é dia de Jesus. E aí eu faço algumas perguntas para você. Será que eu tenho tido esse encontro diário com Deus? Será que eu tenho ido me encontrar com Jesus? E tenho saído lá de como? Os pastores foram de um jeito, voltaram de outro. Será que eu tenho voltado como um pregador? Esse encontro tem sido transformador para a minha vida? Você participa de uma igreja que prioriza a palavra, que prioriza o ensino bíblico, que prioriza a transformação de vidas. Nós vivemos hoje numa cultura de igrejas que estão mais preocupadas com o culto da vitória, culto do descarrego, culto da libertação, todo culto tem libertação, irmãos. Tem gente aqui que está sendo aqui liberto nessa noite. Isso é libertação. Tem gente aqui que está saindo em vitória, porque vivia em derrota hoje. Mas na verdade as pessoas não querem se submeter à palavra e não querem se transformar. Nós somos treinados a sermos religiosos. E colocarmos parâmetros e castas espirituais nas pessoas. Esse aqui é um crente ralé, esse aqui é mais espiritual, esse daqui era bêbado, é um crente segunda categoria. Esse daqui era um drogado, é pior ainda. Esse daqui é um divorciado. Divorciado é crente, bicho, tenha cuidado, viu? Esse aqui é de outra casta. Agora eu cresci no meio evangélico. Eu ouvi a pregação do Evangelho quando eu tinha 5 anos de idade. E Deus me arrebatou o coração. Não é mentira, não. Isso não pode ser verdade. Mas eu não sou melhor do que o divorciado. Eu não sou melhor do que o bêbado. Eu não sou melhor. Eu sou um miserável pecador igual a todos eles. E a graça também me alcançou. O problema é que, e aí eu reflito muito sobre isso, é que muitas vezes nós vamos para as igrejas para trabalhar e para cumprir a nossa agenda espiritual na igreja. Então hoje eu vou trabalhar no trânsito, amanhã eu vou trabalhar no louvor, depois eu vou pregar, depois eu vou dar aula. E nós entramos numa neura de escalas e de ativismos religiosos. E nós muitas vezes procuramos tanto trabalho na igreja para não sentar aqui e não ouvir a palavra. Porque nós não queremos ser transformados. O lema da nossa igreja é transformando vidas pela palavra. Eu acredito nessa palavra. Porque ela continua mudando esse miserável pecador que sou eu.
E eu acredito que tem pessoas aqui que são constantemente transformadas por ela. Mas talvez você esteja procurando a igreja que faça tudo menos pregar a palavra. E aí eu quero dizer para você, você não está na igreja certa. Se você continua na Zona Sul, está gostando e quer continuar aqui, deixa eu dizer uma coisa para você. Essa palavra vai te transformar. Não resista à transformação que essa palavra traz. Os excluídos da sociedade foram transformados porque tiveram encontro com a palavra. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Eles tiveram encontro com a palavra e voltaram diferente. Que assim seja na minha vida. Que assim seja na sua vida. Que a gente volte correndo e que as pessoas ouvirem da nossa boca as boas novas, que elas fiquem admiradas. Porque eu voltei não só com a boa nova, eu voltei transformado. Domingo após domingo vamos para a igreja. A minha pergunta é, domingo após domingo, eu tenho sido transformado? Pensa nisso. Que o menino Jesus, o Deus encarnado, transforme a tua vida. Curva a tua cabeça e vamos agradecer a Ele. Pai Santo, muito obrigado por tua palavra. O Senhor é maravilhoso. Talvez aqui tenha pessoas, ó Pai, que estão precisando de uma palavra de encorajamento, e hoje também foi de encorajamento. Não temas, não temas, não temas, não temas. O Salvador, o Cristo, o Senhor, Ele está com você. Você não está sozinho. Talvez aqui tenham pessoas que tenham medo, porque em algumas circunstâncias da vida se sentiram excluídos da sociedade ou do ambiente que viviam. E nessa noite Deus está dizendo assim para eles: olha, a boa nova é para você, filho. Talvez você carregue um fardo pesadíssimo. E Jesus está dizendo para você nessa noite: eu já carreguei esse fardo. E na cruz do Calvário ele foi encravado e destruído. Eu paguei esse preço. Esse estigma que nós carregamos de exclusão e que muitos de nós vivemos e carregamos esse peso, Deus está dizendo para nós nessa noite que Ele tem uma notícia de grande alegria. Mas essa notícia de grande alegria é dizendo assim para mim: venha do seu jeito. Mas é tão maravilhosa essa notícia que continua dando uma mensagem: eu não quero que você continue desse jeito. Você vai se encontrar com o Verbo, com a palavra, com o menino Jesus, e você vai voltar transformado. Deus nos ama tanto que nos recebe do jeito que estamos, mas nos ama mais ainda, que não permite que fiquemos do mesmo jeito, mas que sejamos transformados para a honra e glória dEle e para a edificação um dos outros. Pai, muito obrigado por tua palavra, que nos confronta, e que ela encontre abrigo nesses corações que estão aqui, que ela encontre nos corações aqui presentes um coração aberto, receptivo, e que essa palavra comece a transformar essas vidas, de dentro para fora, de cima para baixo, para glorificar o nome do Senhor. Eu vou pedir para a igreja continuar orando, e eu queria assim, se Deus falou contigo nessa noite, eu vou pedir para você do seu lugar, não vou pedir para você vir aqui à frente, mas Deus me incomodou no primeiro culto e me incomodou nesse. Se Deus falou com você nessa noite, em algum momento, em alguma área, fica de pé, eu quero orar para você. Não precisa vir aqui, no seu lugar onde você está. Se Deus falou com você, fica de pé. Eu quero agradecer a Deus por sua vida. Mais alguém? Amém? Amém? Amém. Pai bendito, eu quero orar por essas vidas que ficaram em pé. Eu não sei qual é a circunstância delas, o que elas estão passando, mas talvez essa palavra chegou profundamente, como chegou no meu coração. Para mim foi uma flecha.
Eu nunca imaginei que os pastores eram pessoas mal vistas naquela sociedade, até ter o confronto de estudar essa palavra. E como essa palavra entra no nosso coração como uma flecha, porque muitas vezes nós, quando somos excluídos de alguma realidade, nós nos sentimos inferiores. E a mensagem do Evangelho iguala todo ser humano. Ninguém é inferior a ninguém. Debaixo da cruz é todos do mesmo tamanho. Todos são do mesmo tamanho. E outra coisa, Pai, muitas vezes nos acostumamos com a vida religiosa e começamos a achar que somos melhores do que os outros. E não entendemos que a graça de Deus se manifestou a todos os homens, não foi ao crente que é melhor, porque não tem ninguém melhor. Todos nós estávamos caídos e destinados ao inferno, mas a graça de Jesus, o poder de Jesus, o Natal entrou na nossa vida, e nós podemos dizer Feliz Natal, porque o Natal entrou, porque senão não tinha nada de Feliz Natal na nossa vida, era trevas. E nós deveríamos ser mais humildes e entender que a graça de Deus se revelou para todos os homens. E no texto que nós lemos, se revelou para as pessoas ojerizadas pela sociedade judaica do primeiro século. Muito obrigado, Deus, porque eu me vejo no meio daqueles pastores como um pobre, como um humilhado, como um filho de alcoólatra, como um filho de analfabeta, como alguém que não tinha perspectiva nenhuma de vida, como alguém que não tinha perspectiva nenhuma de crescer. Talvez que muitos aqui tenham história parecida com a minha e se enxerguem na história dos pastores de hoje à noite. Mas a graça de Deus chegou na minha vida e mudou a história. Eu fui transformado, aleluia. Esses irmãos aqui foram transformados, aleluia. Mais vidas serão transformadas, aleluia. E no meio do povo de Deus, só tem gente quebrada, ferida, arrebentada, partida, que forma uma grande multidão de pessoas agradecidas pelo Natal ter chegado em suas vidas. Muito obrigado, Pai, por essas vidas que ficaram aqui de pé e que o Senhor falou de alguma forma com elas. Que o amor de Deus o Pai, que a graça maravilhosa do Natal chamado Jesus e que a comunhão do Espírito Santo nos dê uma semana de Natal maravilhoso. No nome de Jesus, amém.